Bom dia. Hoje vamos procurar falar até de uma forma rápida, porque se fôssemos falar mais sobre esse assunto, nós levaríamos aqui a semana toda. Nós vamos falar sobre a lei e a graça. E muitos fazem uma confusão enorme, uma confusão terrível. Muitas pessoas acham que a antiga aliança, a antiga lei, ela ainda está vigorando. E não está. Nós devemos compreender, se nós estivermos vivendo ainda na lei, aquela antiga lei dada por Moisés, se nós estivermos vivendo ainda nos profetas, quais profetas eu falo? Quando a Bíblia se refere aos profetas, está falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Abacuque, por aí afora vai. Se nós estivermos ainda vivendo nele, nós não estamos em Jesus. Não existe duas alianças ou dois testamentos. A antiga lei, o Antigo Testamento se cumpriu 100% em Jesus. A partir daí nós vivemos em Jesus. Temos que entender que aquela lei antiga não tinha condições de salvar ninguém, absolutamente ninguém. Tá? Ao contrário, a lei só servia para condenar, porque ela mostrava os erros das pessoas. Olha, você cometeu, você roubou, isso é pecado. O que acontecia? Punição. Você matou, é pecado. O que acontecia? Punição. Você adulterou, é pecado. Punição. Era a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Era uma lei extremamente severa. Só que ali se mostrava morte física e não espiritual. Porque a lei não tinha condição de salvar quem quer que seja, espiritualmente falando. Então, quando hoje as pessoas ainda querem, não, mas em Levítico fala isso, em Deuteronômio fala isso. Nós não podemos usar nada da lei para favorecer ou prejudicar quem quer que seja. Ela só pode ser utilizada se houver alguma coisa que ela for ratificada em Jesus, nos evangelhos. Caso contrário, não. Então, possivelmente, vamos falar hoje sobre isso, possivelmente amanhã também. E para dar uma pincelada, não temos condições de falar sobre tudo, porque gastaria muito tempo. Mas só queremos fazer com que as pessoas entendam que hoje não adianta falar comigo, não, Jeremias está falando isso, em Isaías, não. Vamos procurar entender o que os profetas estão falando e vocês vão perceber que a maioria falar para aquela época e principalmente falavam sobre Judá, sobre Israel, por ali. No livro de Gálatas, carta de Paulo à igreja na Galácia, capítulo 2, versículo 19. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Nós queremos viver para Deus, viver em Cristo. Nós já morremos para a lei, aquela lei não existe para nós e nem nós para ela. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Vivemos agora em Cristo. Paulo está falando, vivo agora em Cristo. Cristo morreu, Cristo sacrificou-se, não somente por ele, mas por toda a humanidade. Hoje estamos em Cristo. Moisés não morreu por mim, não morreu por nós. Jeremias, Isaías, Ezequiel, ninguém morreu por nós. Davi não morreu por nós. Quem morreu foi Jesus.
quem sofreu por Jesus. Então, nós hoje pertencemos a Jesus. Jesus nos comprou com seu sangue. Não foi Moisés. Ah, pastor, mas é a palavra de Deus. Tá, mas é a palavra de Deus. Por isto que se chama dois testamentos. Eu tenho explicado sobre o que é a questão do testamento. Por isso fala, Jesus fala bem, ali na hora, inclusive, na ceia, fala, é a nova aliança feita no meu sangue. A nova aliança. Não é aquela antiga aliança, que ela acabou, já era. Aqui é tudo o que tinha na antiga lei, se cumpriu em Jesus. Se nós vivemos em Jesus, não vivemos na antiga lei mais. Testamento. Por que a Bíblia é dividida em dois testamentos? Porque só um é válido. Testamento é um documento jurídico onde expressa a vontade de alguém, que ele é executado após a morte da pessoa. Muito bem. Se ele fez um testamento doando, deixando as coisas para determinadas pessoas, depois ele se arrepende e faz um novo testamento. Aquele anterior já não vale mais nada. Aquele não vale mais. O que vale é o Novo Testamento. Não, mas no Primeiro Testamento ele deixava herança para A, para B, para C, mas aquele já foi anulado. Existe o Novo Testamento. Agora ele retirou de deixar alguma coisa para fulano. Então, da mesma forma, nós vivemos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Nós vivemos pela fé em Cristo, não por cumprimento ou obediência a uma lei. As pessoas muitas vezes tentam se justificar através da que Moisés falou, deixou de falar, não interessa. Moisés determinou assim, mas o que Moisés determinou para nós não é importante. É importante o que Jesus determina agora. No versículo 21 fala assim, não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Se fosse através da lei, então para que Cristo veio? Para que Cristo morreu? Foi em vão. Não tinha necessidade nenhuma. Para quê? Se nós tínhamos a lei, nós tínhamos Moisés, então por que Deus teve que enviar Jesus? Hoje nós vivemos em Jesus. É isso que temos que compreender. É isso que temos que entender e aceitar. Nós não estamos mais no que Moisés disse ou deixou de dizer. Mas porque Isaías falou assim, vamos ler o texto todo, vamos tirar... a Bíblia não é uma loteria que você tira um versículo ali e acabou, não. Vamos entender o contexto que ele está falando, você vai perceber que ele falou para aquela época, para aquele lugar, para aquela situação. Enquanto Jesus fala para nós hoje. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre. No próprio livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler um trecho aqui a partir do versículo 1, que diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou daquele jugo pesado que era a lei. A lei que seria para dar vida, nós vamos estar falando disso hoje, não dá, mas talvez amanhã. A lei que era para dar vida, ela trouxe a morte. Ela trouxe a morte. Por quê? Porque ela apresentou o pecado. Antes não tinha conhecimento do que era pecado, porque não existia lei. Nós temos que entender isso. Se a nossa Constituição, se os nossos códigos, não determinar, a lei não determina, a lei terrena aqui, se ela não determina que isto, alguma coisa é crime, não é crime. Mas quando ela diz que é crime, pronto, então
E o que aconteceu com a antiga lei? Exatamente isso. Veio a lei dizendo, olha, adultério é crime, é pecado. O que tem que fazer com quem comete o adultério? Não, tem que ser morto, os dois têm que ser mortos a pedrada, né? Tem que matá-los a pedrada. Pronto. Ah não, quem roubar, quem matar, quem blasfemar, então a lei trouxe isso, mas ela não trouxe. A lei não trazia salvação, não, só mostrava a punição. Na antiga lei, só era absolvido, só era se a pessoa realmente não tivesse cometido, conseguisse provar que não tinha cometido aquele pecado. Mas não existiu perdão. Agora vem Jesus perdoando, falou, olha, arrependei-vos. Você arrepende, você pede perdão, o Senhor perdoa. Isso é Jesus, eu sei que as pessoas temem querer justificar através da lei dos profetas. Se você quer justificar lá, você vai saber que lá você não tem perdão. E a própria palavra diz da seguinte forma, a própria lei dizia que era maldito, estava sobre maldição todo aquele que não cumprisse integralmente a lei. Só um cumpriu a lei totalmente, foi Jesus. Ela se cumpriu em Jesus. Nós não podemos procurar voltar a trazer esse jugo pesado, porque ninguém consegue cumprir a lei. Se nós cremos em Cristo, nós não procuramos justificar as nossas atitudes através da antiga lei. Versículo 2 fala assim, eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Antiga lei, todo homem, tá? Todos do sexo masculino tinha que ser circuncidado. Circuncisão é um corte ali no prepúcio dos homens. Todo. E isto, antiga lei. Em Jesus ele falou, não, a circuncisão que eu quero é no coração. É você entregar realmente, viver um coração de acordo com a palavra do Senhor. Se nós voltarmos para a lei, Cristo não vai voltar, não adianta nada para nós. E se ele não adianta nada para nós, nós não teremos salvação. Ah, pastor, mas eu estou em Cristo, eu também estou na lei. Não, você não está em Cristo, você só está na lei. Porque é impossível você viver na lei e em Cristo. É impossível. Nós vivemos aqui. Versículo 4 fala assim, vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. As pessoas deveriam ter esse conhecimento. Você que quer, não, porque Deuteronômio fala assim, Levítico fala assim, Moisés disse assim. Se você está agindo desta maneira, você caiu da graça. Você está longe de Jesus. Você voltou para a antiga lei. Você está debaixo de maldição. Você saiu da presença do Senhor. É isso que está falando. Vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. Jesus não está na sua vida, você pode citar de boca, não, Jesus é isso, ele é amor, tudo, mas você está longe de Cristo. Você não conhece a Cristo. Nós temos que voltar para Cristo, estar em Cristo, porque é nele que nós vivemos. Eu tenho dito isso, gente.
Pastor, não, nós temos que viver, lá tem os 10 mandamentos, daí que 10 mandamentos não interessa. Jesus deixou 2 que equivalem muito mais do que 10. Amai o próximo, amai a Deus acima de qualquer coisa, de todo o coração, como é o próximo como a ti mesmo. Esse aí supera em muito os 10 mandamentos, são muito mais do que 10 isso aí. Basta colocarmos em prática. Nós não vivemos na lei. Mas diz que no passado podia isso, podia aquilo. Não, e não interessa. Nós falamos esses dias, agora está falando sobre as pessoas guardar sábado, comer carne de porco. Isso era antigamente, na antiga lei. O sacerdote ficava o tempo todo ali só sacrificando animais. Você vê ele fazendo isso? Versículo 5. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu de agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando a vós estou convencido no Senhor, de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrasse aqueles que vos estão confundidos. Caros irmãos, fosse chamado para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, mas sede servos um dos outros mediante o amor. Você vê que Paulo é tão firme que ele chega ao ponto de falar, olha, as pessoas que estão pregando, ensinando de outra maneira, tinham que ser castradas, ou seja, capadas. Eu vejo as pessoas quantas vezes eu escuto isso? Vocês, pastor, mas lá em Moisés disse assim, que podia separar, podia divorciar. Moisés disse que quando separasse, divorciasse, não podia voltar para o marido, não podia voltar para a esposa. Estes questionamentos, é só nós olharmos com tranquilidade, vamos ver que as mesmas coisas, os fariseus antigamente vieram falar isso com Jesus. Jesus falou, não, mas eu vos digo. Ou seja, aquilo foi na lei, agora a graça diz assim, e nós vivemos na graça. Se você quer viver na lei, você tem que saber que você não tem salvação. Por mais que você cite o nome do Senhor, mas você quer estar usando a lei para se beneficiar em alguma coisa ou para atender a vontade da sua cara, pode ter certeza que você está longe de Cristo. Você não conhece a Cristo. E por não conhecer a Cristo, você vai para o inferno. Porque o único que pode nos salvar, evitar que nós vamos para o inferno, é só Cristo, só Jesus. Ele morreu por nós, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Moisés, Jeremias, ninguém fez isso por mim. Ninguém fez, só Jesus fez. A ele eu devo honra, obediência, esse eu amo, esse é a minha vida. E a das pessoas que tiver um mínimo de sabedoria. Estamos em Jesus. Moisés se cumpriu em Jesus. Totalmente. No livro aqui de Romanos, no versículo 6, Romanos 6, versículo 14, diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por que não pode? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Antigamente, você vivia no pecado, era sacrifícios, holocaustos, aquilo só servia para encobrir. Só.
Hoje não, eu me arrependo, eu vou diante do Senhor, eu confesso, eu peço perdão, eu sou perdoado. Eu estou debaixo da graça, eu vivo em Jesus. Eu tenho que aprender a viver em Jesus. Nós temos que aceitar a graça. Não adianta tentarmos. Eu amo Jesus e tudo, mas Ezequiel disse isto. O que ele disse, como foi que disse? Se o que ele disse é confirmado, ratificado no Evangelho, sim. Se não, não. Todos esses profetas falaram sobre a vinda de Jesus. Ela se cumpriu, Jesus veio. Isaías, o profeta messiânico, ele escreveu até a morte de Jesus, tudo que iria acontecer com ele, absolutamente tudo. Aconteceu com os profetas também. Moisés falou que ele diria: profeta, vocês não são profetas igual a mim, melhor que a mim. Vem? É Jesus. Vamos lá aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Não foi através de Moisés. Não foi através de outro profeta qualquer, mas através de Jesus. A lei de Moisés. E temos que entender que a lei foi como um aio até a vinda de Cristo. Até a vinda dele. Eu quero que as pessoas abram os olhos e não se deixem enganar, como Paulo nos alertou, porque esses pregadores ficam tentando pregar uma lei que não existe mais, deveriam ser castrados. Porque tem muita gente, você vê que eles procuram fundamentar suas pregações, seus ensinos na antiga lei. Aí está o erro. A nossa pregação diz: não podemos usar sim o Antigo Testamento, a história de Israel, até como exemplo, qualquer coisa. Mas nós vivemos em Jesus. Nós vamos finalizar aqui em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista, ou seja, o primeiro pregador do Novo Testamento, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Está falando, é o próprio Senhor Jesus falando. Hoje nós temos que usar violência contra a nossa carne, nosso desejo, nosso entendimento, nossa lógica. Nós temos que ser violentos contra isso, voltar-se totalmente para Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus, senão nós não vencemos. Aí ele continua falando, versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João só. Pastor, profeta, não interessa. Não interessa. É só até João. Para João Batista. Depois dele, nós temos que esforçar para entrar no reino. Como é que nós falamos? Esburrando a nossa carne. Nós voltando totalmente para o Senhor, vivendo no Senhor. É praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Moisés não interessa para mim. Interessa o que Jesus diz. Interessa o que Jesus manda. É nele que está a resposta. Para todos nós, porque só ele pode nos salvar. Esse assunto nós vamos continuar ainda amanhã. Terminar falando amanhã, às vezes nós terminamos de falar sobre a lei e a graça.
só para que as pessoas entendam, compreendam exatamente e possam ter essa separação. Porque as pessoas fazem uma confusão. Ah, não, pastor, porque Isaías está falando isso, tá? Ele falou naquela época. Hoje, quem fala é Jesus. Quem fala comigo é Jesus. É Ele que eu ouço, é esse que eu obedeço, é esse que eu louvo, é esse que eu clamo. É isso, é Jesus, o Filho de Deus, que Ele sofreu e morreu para me dar vida. Toda dúvida. Por isso que eu sempre falo, vão pesquisar a Bíblia, vão ler, vão meditar, vão entender. Tá bom? Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.